Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Aberta. Nessa aula iremos resolver mais um exercício de circuitos. O exercício diz calcular o esquema dado usando o método de malhas independentes e a linha B fazer a prova dos cálculos. A primeira coisa a fazer é contar quantos nós, quantos ramos e quantos ramos com fontes de correntes nós temos nesse circuito. Vamos a isso? Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3. Esse não posso considerar nó porque nesse ramo não existe nenhum componente. Então tudo isto aqui é um nó. Então vamos escrever aqui n número de nós há de ser igual a 3. Quantos ramos temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5 ramos. Esse não posso considerar ramo porque não temos nenhum elemento aqui. Número de ramos há de ser igual a 5. E ramos com fontes de corrente, temos 2 ramos. Temos 2 ramos com fontes de corrente. Depois disso, vamos determinar a quantidade das equações e a quantidade das equações necessárias para resolver esse circuito é determinado usando essa fórmula, número de equações há de ser igual a ramo menos ramos com fontes de corrente menos número de nós, menos 1. Colocando esses valores aqui, teremos que aqui temos 5 menos 2 menos 3 menos 1. Isso aqui dá 3, aqui dá 2. 3 menos 2 dá 1. Ou seja, teremos apenas uma equação, o que significa que temos que voltar para o nosso circuito, escolher uma única malha. Por quê? Uma malha por quê? Porque temos apenas uma equação. Então, como nós temos uma equação, precisamos escolher uma única malha. E ao escolher a malha, nós temos que prestar atenção nas fontes de corrente, ou seja, eu não posso escolher uma malha que contenha fonte de corrente. Por exemplo, essa malha não posso escolher, porque contém fonte de corrente. Essa malha não posso escolher porque contém fonte de corrente. A única malha que eu posso escolher é esta. Então vamos escolher nossa malha. O sentido depende de cada um. Eu vou escolher esse sentido da minha malha. E a corrente de malha eu vou chamar de IA. Depois disso, o algoritmo diz temos que considerar as influências das fontes de corrente na malha escolhida, não é? Então temos que marcar também para essas fontes de corrente a malha correspondente à fonte dessa corrente e a malha correspondente a essa fonte de corrente. Então, para essa fonte de corrente, eu vou escolher essa malha. O sentido deve coincidir com o sentido da malha, deve coincidir com o sentido da fonte de corrente. Então, essa aqui é a malha da J1. Também devo escolher a malha da J6, não é? Eu posso escolher essa malha, não tem nenhum problema, desde que a malha escolhida não passe por outra fonte de corrente. Então, eu vou escolher esta malha aqui, é esta aqui. A malha para J6 é esta. Essa aqui é a malha da J6. Depois disso, é só construir a equação. Teremos apenas uma equação. Então vamos escrever IA, que é essa corrente dessa nossa malha. O que nós temos nessa malha aqui? Temos R2, R3, R4 nessa malha. Vamos abrir parênteses, vamos escrever R2 mais R3 mais R4, fechar parênteses. Depois disso, vamos considerar as resistências que essa malha partilha com a malha escolhida, que é aí então a R2 e a R4 são as únicas resistências que
que essas duas malhas partilham, não é? Então vamos escrever aqui qual é o sentido. Vejam que o sentido da J é este, não é? O sentido da I, A também está a descer nesse ramo aqui. Logo fica positivo. Escrevemos mais J1, vamos abrir parênteses. Quais são as resistências que elas partilham? Essas duas resistências. R2 mais R4. Depois vamos para a nossa malha da J6, não é? J6 está aqui, a malha escolhida é essa. E quais são os ramos que a malha da J6 partilha com a malha da IB? Temos apenas um único ramo, que é o ramo contendo a R4. A J6 passa na resistência R4, também aí a passa pela R4. Logo, é a única resistência que eles partilham em comum. E qual é o sentido? A J6 está a subir, enquanto que a IA está a descer. Então vamos colocar menos J6 vezes R4. E depois disso, o algoritmo diz que temos que igualar a nossa força, as forças eletromotrizes da malha IA. Nessa malha IA temos alguma força eletromotriz? Sim, temos, que está aqui. E qual é o sentido dessa força eletromotriz? O sentido dessa força eletromotriz coincide com o sentido da nossa corrente IA, logo fica positivo. É 3. Depois disso, é só isolar. Vamos isolar a nossa IA. Há de ser igual. Vejam, isso aqui é uma constante, logo podemos passar para o segundo membro. Passando para o segundo membro, fica assim. Passando para o segundo membro, temos E3. Isso quando passa para o segundo membro, fica menos J1, R2 mais R4. Isso quando passa para o segundo membro, fica mais J6, R4. E vejam que isso está a multiplicar. Quando passa para o segundo membro, vai dividir. Então vamos colocar dividido por R2 mais R3 mais R4. E colocando esses valores aqui na máquina, teremos que a nossa IA há de ser igual a menos 0,352778 ampere. Tendo encontrado a nossa corrente IA, agora precisamos encontrar as correntes em todos os ramos que restam. O algoritmo diz, nessa fase, é só escolher de forma aleatória o sentido das correntes em cada um dos ramos. No ramo da J1, a corrente é igual a J1. Nesse ramo, já temos a corrente, o sentido é este, não é? Que é J6. E falta encontrar a corrente neste ramo e neste ramo. Vejam que nesse ramo aqui, a corrente que passa nesse ramo é justamente igual à nossa corrente IA, é a única corrente que passa nesse ramo aqui. Nesse ramo aqui. Ou seja, a corrente que passa, a nossa I3, que é a corrente desse ramo, é igual a nossa I3 há de ser igual à nossa IA, porque nesse ramo só temos a nossa IA passando por esse ramo. A seguir, vamos determinar a corrente que passa na nossa resistência R2. Eu vou marcar esse sentido. O sentido é aleatório, cada um escolhe o seu sentido. Eu vou escolher esse sentido para baixo, que é a nossa corrente I2. A nossa I2, a corrente I2 vai ser a soma da corrente IA. Vejam, nesse ramo, quais são as correntes que passam nesse ramo? É a corrente IA, que é esta aqui, mais a corrente J1. Logo, a nossa corrente I1 será a soma da IA, que passa nesse ramo, e também a J1 passa nesse ramo. Temos IA mais J1. Colocando isso na máquina, teremos que a nossa I1, aliás I2, essa aqui é I2, corrente que passa aqui,
ser igual a 0,647222 ampere. E depois vamos determinar a nossa corrente I4. A nossa corrente I4, nesse ramo, a nossa corrente I4, vejam que nesse ramo, quais são as correntes que passam? A J1 passa nesse ramo, a IA passa nesse ramo e a J6 também passa nesse ramo. Então vamos escolher qual será o nosso sentido aqui. Eu vou escolher esse sentido para baixo. Escolhendo esse sentido para baixo, a nossa I4 vai ser igual a J1, porque é o mesmo sentido que eu escolhi, mais IA. Ou seja, temos que somar todas as correntes que passam na nossa R4, ou seja, soma algébrica, considerando o sentido de cada uma das correntes. E por último, menos J6. Por quê? Porque veja que o sentido escolhido aqui é o contrário do sentido da minha J6. J6 está a subir enquanto o sentido escolhi para baixo, da I4, por isso menos. Colocando isso na máquina, temos que a nossa I4 vai ser igual a 0,2922 ampere. Qual é a corrente que falta determinar? A corrente que passa aqui, esse ramo já dissemos que é igual a J6, ou seja, a nossa I6 aqui é igual a J6 deste ramo. Qual é o ramo que falta? Esse ramo já está, este ramo já está, este ramo já está, esse ramo também já está. Não é? A nossa I3, dissemos que é igual à nossa IA. A nossa IA quando é que deu? Deu menos 0,352778 ampere. Depois disso, o exercício diz temos que fazer a prova dos nossos cálculos. Para fazer a prova dos nossos cálculos, precisamos determinar a potência consumida e a potência fornecida. Se essas duas potências forem iguais, quer dizer que os nossos cálculos estão corretos. Para o cálculo da potência consumida é fácil. O somatório das potências, toda essa resistência será igual. Quais são nossos consumidores? Temos apenas R2, R3, R4 e R6. Então vamos colocar R2 vezes I2 ao quadrado mais R3 vezes I3 ao quadrado mais R4 vezes I4 ao quadrado e por último mais R6 vezes I6 ao quadrado. Colocando esses valores na máquina, a nossa potência consumida será igual a 2,30887 watts. Já determinamos a nossa potência consumida, agora precisamos determinar a nossa potência fornecida. No nosso circuito nós temos a presença de fontes de corrente. Então, quando nós temos a presença de fontes de corrente, precisamos determinar a diferença ou a tensão nos terminais de cada uma das fontes de corrente. Eu vou começar por determinar a tensão nos terminais dessa minha fonte de corrente J1. Eu vou denominar esse nó A. Eu vou chamar esse nó B. E a minha tensão que eu preciso determinar aqui é a tensão UAB. Sempre o sentido da minha tensão deve ser contrário ao sentido da minha fonte de corrente. Depois disso, para determinar a nossa UAB, podemos escolher qualquer malha desse circuito, mas eu vou escolher essa malha aqui, desde que a malha não contenha nenhuma fonte de corrente. Então, vou escolher essa malha. Qual é o sentido que eu vou escolher? Vou escolher esse sentido. Não é? Essa é a minha malha A. Olhando para a nossa malha A, o que nós temos aqui? Temos menos porque estou a entrar no potencial menor, menos UAB, e depois
temos mais porque o sentido da nossa malha escolhida coincide com o sentido da corrente que passa aqui. Mais I2 vezes R2 aqui e mais I4 vezes R4, mas porque vejam que o sentido da malha escolhida, a malha A, coincide com a corrente nesse ramo e a corrente nesse ramo, por isso é positivo. Isso tudo igual a zero. Isolando a nossa UAB, há de ser igual, isso passa para o segundo membro, ou podemos passar isso para o segundo membro, fica positivo, há de ser igual a I2, R2, mais I4, R4. Colocando isto na máquina, nós teremos que a nossa tensão UAB há de ser igual a 2,46 333 volts. E agora iremos determinar a nossa tensão nos terminais da nossa fonte de corrente J6. Então vamos marcar aqui. Aqui é o meu terminal C, aqui é o meu terminal D. Coloco essa seta, sempre a seta deve ser o sentido da seta deve ser contrário ao sentido da fonte de corrente, por isso está assim. E eu vou chamar essa minha tensão aqui de tensão UCD. Essa tensão entre os terminais da nossa fonte de corrente. Eu vou passar para outra folha. Nesse nosso circuito, para determinar a nossa tensão UCD, podemos escolher qualquer malha, desde que a malha não contenha nenhuma fonte de corrente, certo? Eu vou escolher esta malha, vamos ver? Esta malha, o sentido também depende de cada um. Eu vou escolher este sentido, vou escolher esse sentido. Essa aqui é a minha malha B. Escolhi este sentido. Então, vejam, a nossa UCD será igual. Temos UCD. UCD é positivo porque, vejam aqui, o sentido da malha entra pelo potencial positivo. Reparem a seta da nossa tensão. Então, parte do maior ou menor. Então, a nossa malha escolhida entra no positivo, por ser positivo aqui. E menos porque, vejam que a nossa malha, o sentido da nossa malha, não coincide com a corrente que passa aqui. A nossa J6. Menos, vamos colocar aqui menos J6, R6. E mais porque vejam que o sentido da nossa malha P coincide com a corrente I4 que passa nessa nossa resistência 4. Por isso é mais I4, R4, tudo isso igual a zero. E isolando isto, passando isto para o segundo membro, ficamos com a nossa tensão UCD, há de ser igual a J6, R6 menos I4, R4, tudo isso. E colocando esses valores na máquina, teremos que a nossa tensão UCD há de ser igual a 0,9611 volts. Então, nós já determinamos a tensão sobre a nossa fonte de corrente J1 e a tensão sobre a nossa fonte de corrente J6, e agora já podemos determinar a potência fornecida. A nossa potência fornecida será igual, voltando para o circuito, será igual a nossa tensão UAB vezes a nossa fonte J1 mais nossa tensão UCD, esta daqui, UCD, esta, vezes a nossa fonte de corrente J6, mais a nossa
E3 vezes a corrente que atravessa a E3. Então, fazendo isso aqui, temos que a nossa potência fornecida deve ser igual a E3 vezes I3 mais a nossa tensão UAB vezes J1 mais a nossa tensão UCD vezes J6. Colocando os valores na máquina, teremos que a nossa potência fornecida há de ser igual a 2,30887 watts. Daí concluímos que os nossos cálculos estão corretos. Vejam que a nossa potência fornecida é igual à nossa potência consumida. Muito obrigado. Até ao próximo exercício.